Maravilha, maravilha. Bora lá. Bom, vocês querem que eu dê uma recapitulada? O que vocês acham? É bom, não é? Vamos dar uma recapitulada, irmãos, naquilo que a gente aprendeu até agora, porque tivemos aí esse chamado recesso, né? Que foram 14 dias. Então vamos relembrar, vamos ver se eu acho aqui rapidinho isso. Vamos ver aqui. Só coisa rápida, a gente já faz aquela recapitulação bem rapidinho mesmo, só para ver se vem na memória alguns pontos, né? E inclusive eu até já fico sabendo o que ficou na cabeça de vocês, né? E até vocês também. Eu acho que é uma forma da gente tá sabendo o que a gente está absorvendo, o que está na cabeça da gente, né? Por isso que a gente precisa sempre rever, relembrar, reler, repensar, refletir. Esse é o exercício que vocês vão fazer o resto da vida de vocês, em nome de Jesus. Estudar as mesmas coisas o resto da vida. Então vamos ver aqui se eu consigo rapidinho. Nem vou demorar, tá? Não vou nem pausar não. A causa da revelação e da inspiração da Escritura, disse que não ia pausar, mas pausei já. Que é muito rápido, não dá para eu falar, né? Mas não vou explicar não, só dar uma relida aí, vocês se quiser comentar, tá bom? Lembrar alguma coisa, se lembrar que ia fazer alguma pergunta e agora quer fazer, então a gente continua, não tem problema. A Bíblia declara que Deus é amor e o amor se comunica, né? A causa da auto-manifestação de Deus é a humanidade, a causa da auto-manifestação de Deus à humanidade, né? O acraseado quer dizer isso, né? A humanidade foi seu amor eterno e incondicional. Deus em busca do homem, dando o primeiro passo. Então Deus se comunicou com o homem, foi Deus que foi lá e iniciou esse processo de comunicação, porque Ele é amor. Sendo Ele amor, Ele quer um relacionamento, mesmo porque também Ele é uma pessoa, né? Palavra e poder, nós falamos que é uma questão de moderação sábia, a gente precisa ter um equilíbrio nessas coisas, né? Menos palavra, quando é desprezado o estudo bíblico, as escrituras, o que gera? Fanatismo, obscurantismo, legalismo religioso, doutrinas construídas em experiências pessoais e sensoriais, né? Dá-se muito o valor para se afirmar alguma coisa, o que se sente, aquilo que se, no caso, o que se vive, né, com experiência pessoal, e nisso as pessoas vão fundamentando, vão baseando as suas crenças, os seus ensinamentos, que isso é um perigo, né, irmãos? Estou sentindo aí. Gera então mediocridade e ignorância espiritual e bíblica. Pessoas que querem usar o Espírito Santo e não permite que ele as use. Então, sempre o Espírito Santo me falou, o Espírito chama para a conversa, para ratificar os seus pensamentos o Espírito Santo, mas não usa a Bíblia que foi inspirada pelo Espírito Santo. É um negócio contraditório, né? Menos espírito, ou seja, aquele cara também que parte para o intelectualismo, né? Letra pura, não é assim. Aí o que acontece? Geralmente se despreza o poder de Deus, as ações miraculosas de Deus, que nós sabemos que Deus de fato age de uma forma sobrenatural, extraordinária, embora não seja uma regra de Deus, nem ratifica coisa nenhuma na vida de ninguém, nem a aprovação de Deus, mas nós precisamos entender que tem coisas que nós não entendemos, e tem ações de Deus que elas são inexplicáveis pela lógica humana, não contradiz a palavra, né? Mas assim, como que você explica um milagre? Se você explicou, deixa de ser milagre. Então aquilo se entende por um ato miraculoso de Deus, né? Então aí, desprezo do poder de Deus gera intelectualismo, ritualismo e formalismo, religiosidade sem conversão. O que transforma as pessoas, irmãos, é a ação do Espírito Santo transformando. Não é o poder de oratória, não é o poder de argumentos que o professor, o pregador, o expositor consegue, né, expressar. Não é a habilidade do pregador, do professor, do expositor. É o poder de Deus. Nós expomos a palavra. E Deus que vai lá e converte, quebra o coração duro, né, tira as escamas dos olhos, tira das trevas da ignorância, do pensamento a pessoa. Então é o poder de Deus. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Estudar a Bíblia, mas ter vida de oração também. Saber que nós não sabemos de um bocado de coisa, mas saber que a Bíblia, ela nos mostra aquilo que nós precisamos saber concernente à salvação e se conduzir nessa vida. Então a gente tem aí uma margenzinha para que a gente possa entender que também, senão é muita soberba, né, irmão? O cara pensar que pode explicar tudo. Palavra e poder, uma questão de moderação sábia, aí dois extremos perigosos, né, nós já falamos.
Equilíbrio entre o conhecimento da palavra e o poder operante do Espírito Santo. Então, Mateus 22 e 29, né? Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, olha só. Tem gente que não conhece nem Bíblia nem poder de Deus, né? Às vezes um pouco outro. Mas o ideal é esse, que a gente tenha comunhão com Deus, vida de oração, coração quebrantado, sensibilidade espiritual, ouvidos aguçados para ouvir Deus falando, através inclusive da sua palavra ministrada e de muitas outras maneiras, né? Então, bora lá. Deixa aqui, rapidinho, coisa rápida, isso, pronto. Necessidade da inspiração. Nós falamos sobre o que é inspiração, né? Para beneficiar todos que não receberam a revelação direta, que a revelação não perca seu valor. Qual é a necessidade da inspiração? Para beneficiar todos nós. Quem recebeu a revelação direta? Os apóstolos, os patriarcas, né, os profetas. Eles receberam a revelação direta. Deus se comunicava com eles diretamente. Aí a necessidade dessa inspiração, de Deus conduzir esses homens nas Escrituras, escrevendo, né? Para quê? Para beneficiar então todos os que não receberam a revelação direta, a grande maioria. Então a necessidade que a revelação não perca o seu valor. Então essa revelação, se eles tivessem recebido e não tivesse escrito, iam se perder conforme cada um ia morrendo, né? Ou então nessa tradição oral, que por muito tempo se perdurou. Tradição oral, não houve escrito, não havia escrita. Então havia essa tradição oral muito forte no povo judeu, né? Que a revelação seja preservada para isso. A inspiração é a escrituração da revelação. A inspiração é a escrituração, registro da revelação, tanto na época em que foi dada como posteriormente. Então, uma coisa, irmãos, é inspiração, outra coisa é revelação e outra coisa é iluminação, que a gente vai rever também daqui a pouco. Só estou recapitulando mesmo, tá? Então, o que é revelação? Aquilo que foi mostrado por Deus diretamente a essas pessoas. Essas pessoas tiveram a revelação. O que aconteceu com essas pessoas? Elas foram conduzidas pelo Espírito Santo a escrever o que escreveram. Isso a gente chama de inspiração ou expiração, né? Foi a palavra que a gente entendeu que é mais adequada. Expiração, sopro de Deus, foram sopradas, conduzidas por Deus. E o que seria a iluminação? É o entendimento que o Espírito Santo nos dá disso tudo, ou seja, da inspiração e dessa revelação escrita. Tranquilo, irmãos, isso é muito bom que vocês entendam de uma forma muito clara, mesmo que não caia na prova. Tranquilo? Vamos lá então. Vamos nós. Vou ver aqui mais rever mais um ponto. Definição bíblica de inspiração: originária a partir da mente e do íntimo do ser de Deus. Então, a palavra, o conceito, as ideias, o que está escrito lá, foi gerado por Deus, veio da mente de Deus. É impossível que qualquer revelação ali, né, e a Bíblia toda é revelada, que viesse da criação do homem, que o homem gerasse isso. Isso não é gerado. Então nós temos os dois versículos aqui que nós usamos e falamos 3, 4, 5, 6 vezes, não sei quantas vezes, né? Toda escritura inspirada é apta para instruir em justiça, para redarguir, para corrigir, para dar instrução ao homem e tal e tal e tal. Então a palavra lá inspirada quer dizer theopneustos, sopro de Deus. Inclusive daí que a gente tira que é melhor do que palavra inspiração, expiração, porque quer dizer sopro, né? Então a palavra no original está lá, theopneustos, Deus soprando ou sopro de Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21, também nós vimos várias vezes, acho que vocês até sabem, se alguém quiser citar aí decoradamente. Não? Tá bom, só para não causar uma soberba, né? Não quiseram se resguardaram na humildade, né? Tá bom, tudo bem. Como eu não sou nada humilde, vou aqui citar, tá? 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, Jefferson, se você puder confirmar aí, diz lá que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus foram movidos, inspirados, soprados, né, pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então só para, é isso, né? Só para entender então que isso veio da mente de Deus. A Bíblia é fruto da mente de Deus. A Bíblia é resultado daquilo que Deus decidiu nos comunicar.
a respeito dele, do seu caráter, dos seus atributos, da nossa condição de pecadores e de o Salvador para a humanidade, tá? Então, basicamente, principalmente, essa é a mensagem de toda a Bíblia e é aí que a gente precisa se agarrar. E o resto são alguns acessórios que também é importante, claro. A definição bíblica de inspiração. Geisler e Nix nos dizem que, fazendo uma combinação das passagens que ensinam sobre inspiração divina, descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens, movidos pelo Espírito Santo, conduzidos, escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Isso quer dizer que esses homens foram usados por Deus, conduzidos por Deus, para escrever o que a Bíblia tem registrada. Sendo assim, a Bíblia é a única, irmãos, fonte autoritativa. E a nossa fonte, a única fonte, a gente chama de fé e de prática, ou seja, daquilo que a gente se apoia como convicção e a única regra que nos ensina a praticarmos o que Deus quer que a gente pratique, a ser o que Deus quer que a gente seja e a se conduzir nessa vida dessa forma. Então a Bíblia é a única fonte, a única regra de fé e de prática. Livros, pregações, aulas, tudo isso é passível de erro e precisa ser peneirado pela Bíblia, tá certo? Todos os homens, por mais iluminado que seja, por mais reconhecido que seja, por mais crédito que tenha, por mais testemunho que dê, eles precisam ser questionados segundo as Escrituras Sagradas, para protegê-los e para proteger todos nós, tá certo, queridos? Então bora lá. Isso aqui é uma recapitulação, não é uma aula, de novo, né? E ninguém aguenta. Eita, meu Deus, eu coisei aqui sem querer, deixa eu voltar. É igual aquele cara que prega, aí ele quer pregar tudo de novo depois, ou então o cara que pega o microfone e quer pregar o que o cara já pregou, né? Já viu isso? Coisa horrível. Então vamos lá. A agonia, né? A definição bíblica de inspiração. Gerstner nos diz que a Bíblia, como palavra de Deus, é o único alicerce, irmãos, olha, base sólida que nos sustenta, para a plena autoridade bíblica. Se a Bíblia não for a palavra de Deus, não terá autoridade divina. Então ela tem autoridade divina porque é a palavra de Deus. Como diz os liberais teólogos, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é toda ela contém, não. Nós declaramos, os estudiosos, os teólogos ortodoxos, eu me considero um, que a Bíblia toda, ela é a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação, disse o apóstolo Paulo, inclusive. Né? É que os liberais, os caras querem saber mais do que o próprio autor. Um dia eu vi um aluno comentando, e foi fruto de uma aula que ele teve, né, desses professores aí meio equivocados, e ele afirmou lá, não, o professor ensinou que o Pentateuco, o livro de Gênesis, o Pentateuco, né, 5 livros lá, não é de autoria de Moisés. Eu falei, caramba, esse professor sabe mais do que Jesus, que diz que é complicado, né? Então, não é, você vê como é o negócio, os caras se perdem assim num negócio tão simples, né? É igual aquele irmão que disse assim, não, festa de aniversário, essas festas, tudo não é para crente ir, crente não pode participar dessas coisas. O irmão disse, não, irmão, mas Jesus foi numa festa, mas não devia ter ido. Então, tem uns caras que querem saber mais do que o próprio Jesus e Deus, né? O processo de inspiração, como se deu o processo de inspiração? 4 elementos, queridos. Deus como causa. Então Deus que é o originador, aquele que gerou a Bíblia, né? Ele é o autor da Bíblia. Ele é o autor, irmãos. Ele que colocou tudo aquilo lá. Ele é o autor, a ideia. É que nem Paulo e Tércio. Isso. Paulo é o autor e Tércio é o escritor. Exato. A gente na pegadinha pergunta, quem escreveu Romanos? Paulo escreveu, não foi Paulo, né? Paulo é o autor. Tércio está lá no capítulo 16, não me falha a memória, lá no finalzinho, não é isso, Ed? Não sei se você lembra aí. Mas está lá, Tércio que escrevi, então possivelmente Paulo foi ditando, né? E nenhuma carta que Paulo escreveu. Não, ele escreveu, acho que o Gálatas.
Não, até que ele diz, ó, eu escrevi com a minha própria mão, letras e tal. Né? Mas essa aí nunca mais uma boa comparação isso aí. Né? Sim, mas eu digo assim, escrever mesmo, pegar a pena lá e escrever, entendeu? Ele ditou, no caso de Romanos, ele ia ditando, ia falando, e o Técio, ele ia escrevendo. Então, o escrevente era Técio. Essa comparação é muito boa, Erickson, obrigado. Porque assim, é isso. Então, o autor quem é? É Deus. Quem escreveu? Os homens. Né? Eu revelando, o Paulo ditando, e o outro escrevendo. É, mais ou menos isso aí. Todo mundo participando, né, ou não? Mas no final das contas, é Deus que faz tudo em todos, tanto querer quanto o efetuar, diz a Bíblia Sagrada. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus é tudo em todos, irmãos. É tudo em todos. É Deus que conduz esse negócio. É por isso que não saiu nada errado nas Escrituras. Não existe contradição. Né? Ela é inerrante e ela é infalível, indestrutível. Tem um efeito e um poder extraordinário na vida daqueles que têm contato com ela de uma forma adequada. Então, o primeiro elemento, Deus como causa, ele é autor da Bíblia. A ação do Espírito Santo, tanto vertical quanto horizontal. Ou seja, vertical, o próprio Espírito Santo que inspira essas pessoas. Horizontalmente, o Espírito Santo conduz, né? Até mesmo a questão de informação geográfica, histórica, arqueológica, cultural, todo o cenário, tudo isso, irmãos, tudo isso é ação do Espírito Santo. É impressionante como Deus montou um cenário mundial na história da humanidade para que a Bíblia ela fosse passo a passo sendo construída. É algo fantástico. Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele conduz a história, Ele que manda nessa biboca velha aqui, irmão. Né? Não tem interesse humano, valores, nada. Não tem poderio humano, bélico, infernal, demônios, as falhas dos homens. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus, diz a própria Bíblia. É Ele que dispõe reis, Ele que põe reis, Ele que mata, Ele que ressuscita, Ele que fere, Ele que sara, é Ele que faz tudo, irmãos. Deus é soberano. Oi? Sim, é isso aí, eu não lembro não, mas é isso aí. Se foi Daniel que falou, deve ser coisa boa. Como que é? Tu lembra aí, Alex? Eu não lembro não, sei que ele começa louvando a Deus. Não é do Nabucodonosor que ele fala, olha, para tu saber que Deus é soberano e tal e tal e tal? Não, antes os caras vão atrás dele, aí ele vai lá e pede ajuda dos amigos dele para orar, Deus vai lá e dá a revelação para ele, aí ele vai lá e faz uma ação de graça, louvando a Deus, e Deus mostrando as leis e estabelecendo. Isso, exato. Você quer ver um livro bom que mostra a soberania de Deus, embora o nome de Deus não apareça? É o livro de Esther. O livro de Esther é um livro fantástico para mostrar a soberania de Deus. Né? A própria Esther disse, olha, tu sabes para que tempo, isso, aliás, o Mardoqueu que disse para Esther, né? Tu sabe por que tempo que você chegou aqui? Ali a gente percebe claramente Deus preservando o povo judeu, naquela situação adversa que iria ser exterminado como povo. Então o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas a ação soberana de Deus, aí é claro, é muito interessante isso aí, irmãos. Então bora lá, olha só, o terceiro elemento, o homem como instrumento. Então esse processo, o homem foi o instrumento. Por quê? A comunicação ela é racional, não é? Não é racional? Escrita, fala, ideias, conceitos. Então precisa usar quem? Uma pessoa racional, ou pessoas racionais, que são os homens. Os homens escreveram a Bíblia, e Deus ia usar quem? Uma zebra? Um macaco? Um jacaré? Não tem como, né, irmãos? É claro que são os homens, os transmissores, porque a comunicação ela é lógica, ela é inteligente, ela transmite conceitos, ideias e tal. Então está tudo certo. Autoridade escrita, então o processo. Cada verbo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, cada verbo, cada palavra, né? Cada frase construída, isso tudo, irmãos, faz parte da inspiração divina. Então bora lá para ver se a gente adianta aqui, que eu acho que eu estou falando muito. Deixa eu ver se pausou, se não pausou eu volto. A diferença entre revelação e inspiração, acho que já até falei, nem precisa mais, né? Tranquilo? Tranquilo, irmão? Se vocês me lembrarem, eu passo todos os slides lá no grupo para vocês, tá? Então só a diferença aí.
Vamos nós, bora nós. Amo o trem, isso. Vamos ver lá. Diferença entre revelação e inspiração, aqui já dá para ler um pouquinho. A Bíblia contém registros históricos, observações pessoais, contexto histórico e cultural. Dizeres de Satanás, inclusive. Satanás não foi inspirado a falar, mas o registro do que foi falado, sim. Entenderam? Uma inspiração, ou seja, o que Satanás fala, aquilo não é uma verdade, aquilo não é para ser tido como orientação para a vida, mas o registro disso, aí Deus, ele conferiu a inspiração, deixa aí registrado. Para quê? Para um fim que Deus quer que a gente saiba que existe inclusive esse ser, né? E quais são as suas artimanhas. Então Deus, ele não inspirou o Satanás, ele inspirou o registro, né? A escrita e tal, tá bom? Mesmo porque, amados, quem teria acesso a isso? O livro de Jó aqui é o exemplo. Quem teria acesso? Que homem que saberia o que aconteceu lá na eternidade e o que esse ser estava falando? Ninguém. Então a gente percebe que é uma ação assim única, exclusiva, unilateral de Deus, né? Somente dele poderia ser. Significado, conceito, teoria de inspiração. Significado de inspiração: conceito verbal e inspiração plena. Nós também vimos esse trem aí. Deixa. Vocês sabem o que é inspiração verbal e plena? Verbal, cada verbo, cada palavra, isso foi escolhido por Deus. Plena, que toda a Bíblia, né? Então olha só, já desmonta essa questão que tem parte da Bíblia que não é. Não, toda a Bíblia é plena e ela é harmônica, né? Conceito de inspiração. Então, esse aqui, o liberal vai falar: a Bíblia contém a palavra de Deus. O neo-ortodoxo, a Bíblia se converte na palavra de Deus. Ela não é, mas ela pregada, ela ensinada, ela exposta, ela se converte. Não. É a intuição, outro conceito. A Bíblia é um folclore judaico com moral, higiene religioso significativo. Ou seja, aquelas histórias, elas não são verídicas. É a história, né? Sem H, sem o H. Tem história, H-I, história. E tem história. História é fictícia. Folclore, né? História da carochinha. Isso aí que a gente conta assim para as criancinhas. Que tinha lá o Saci Pererê, que tinha o Zeus, que tinha o Cronos, que tinha né? O Boi Bumbá. Então, isso é folclore. Então, a intuição, né? Conceito de inspiração intuitivo, diz que a Bíblia é um folclore judaico com moral, higiene religioso significativo. Você extrai lá lições? Extrai, mas aquelas histórias... Rapaz, como que uma baleia vai engolir um ser humano, Jonas, e depois vomita o cara 3 dias lá, de boa? Como isso acontece? Como que é que o camarada anda por cima das águas? Como que o outro faz chover não sei o que e tal? Então, essa corrente de pensamento vai ter mais ou menos a Bíblia aí como não literal, tá? E aí, entendemos que isso aqui é o correto, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ditado verbal e inspiração dinâmica. Tá? Então, fiquem nisso aí, amados. Porque o resto tudo aí é uma distorção braba e complica de fato. Opa, meu pai, eu passei aqui de novo. Tá demorando muito, irmão, essa recapitulação? Ou tranquilo? Tranquilo? Então, bora lá. Qualquer coisa a gente, né? Conceito verbal de inspiração plena. O que é inspiração plena? O fulano aqui nos diz que esse poder inexplicável foi colocado pelo Espírito Divino sobre os autores das Escrituras, a fim de orientá-los até mesmo no emprego das palavras usadas e para preservá-los de todo erro e de todas as omissões. Irmãos, palavra, porque tem palavra que tem o mesmo significado, mas elas são semelhantes, elas podem ter um significado semelhante, mas a exatidão mesmo é aquela palavra, não é? Então, mais ou menos, vocês estão entendendo? Então assim, tem palavras que, por exemplo, eu posso falar assim: ô Nessi, me faz um favor, pega um copo d'água lá embaixo. Poderia falar isso. Eu poderia pegar essa mesma ideia e pegar palavras semelhantes, mas que não fossem exatamente essas, substituí-las. Entende? Só que elas teriam uma conotação ou algo não exato com aquela palavra ou aquelas palavras que eu usei. Aqui, irmãos, está dizendo que aquela palavra e não outra foi escolhida por Deus.
professor. Nos originais. Os originais. É isso que eu ia falar. Uhum. Eu tava vendo um cara que é judeu, mas eles acreditam em Cristo, é judeu messiânico. Isso, é. Cristão. Não. Cristão. É, porque eles são judeus, né? Tava falando assim que na nossa Bíblia há diversos seres que tem coisa que contradiz o que está no original. Não, ainda. E tal. Não, uma boa tradução. João Ferreira de Almeida falou assim, está lotado e lotado de erros. Aí eu concordo no sentido que não é erro significativo que vai tirar a autoridade. É que não foram as melhores palavras, entendeu? Não foram as melhores palavras, porque assim, irmãos, o que acontece? João Ferreira de Almeida foi um cara que traduziu. Aliás, eu acho que ele traduziu até Ezequiel, aí depois falece, né? E as pessoas que dão continuidade, né? Nem ele que traduz toda de Gênesis Apocalipse. Mas eu quero dizer assim, um cara, então há uma limitação. As melhores versões ou traduções que nós temos é feito por um grupo de pessoas, de especialistas. Então você tem lá um cara especialista no hebraico, outro cara no grego, outro cara na cultura, outro cara na história, outro cara na arqueologia, outro cara não sei aonde, na geografia. Então, se você tem mais cabeças pensando, cada um na sua área específica, de especialização mesmo, né? O cara é perito naquilo, é claro que eles reunidos vão ter mais condições de chegar em uma palavra ou um conceito que seja mais próximo do original do que um cara. Isso é um fato, né? Então, várias pessoas se desviando, deixando de acreditar. Aí não, aí é um radicalismo, é bobagem. Aí é bobagem. Nenhuma versão ela adultera os originais. Não falava, mas a interpretação era a mesma. Nenhuma versão adultera, irmãos. Tá? Dessas aqui, que a gente está tratando, né? Você pega uma tradução do Novo Mundo, aí é outra conversa. Mas estou falando das traduções que o protestantismo tem, né? Nenhum adultera, é que elas têm palavra que não expressa assim adequadamente, né? Não é a melhor palavra escolhida e ainda elas vão se tornando antiquadas. Por exemplo, concupiscência, jactância, né? São palavras que para nós não é tão clara. Então usaram palavras melhores para a comunicação. Então isso chama-se de aperfeiçoamento nas traduções. Mas o que nós estamos tratando, que inspirado mesmo, só foram os autógrafos. Ou seja, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que Isaías escreveu. Isso é inspirado, não é passível de erro. Nenhum, nem gramatical, nem nenhum. Agora, embora esses erros que nós estamos falando, ou erros, ou... alguns, a gente nem considera erro, a maioria não considera erro. É só uma palavra que não, porque a gente está lidando com duas línguas muito ricas, irmão. Em português, inglês, espanhol, francês. Comparado com essas línguas originais, elas são limitadas, entendeu? Mesmo assim, essas inadequações, elas não ferem em nada o conceito bíblico, né? A interpretação mesmo, o cerne do negócio. Agora, se você estuda um pouco mais, você vai perceber que, aqui olha como compreende melhor quando a gente vai se aproximando dos originais. Das línguas eu estou falando, né? Tá? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Esses côvados agora está tudo sendo transformado em medidas. Agora, será que é tudo certinho essas medidas? Sim. Mas na leitura desse, por exemplo, foi lá caminhou 15 estádios. Olha, tem aqui tantos côvados. Isso. Então, rapaz, quem é que sabe quanto mede um estádio, um côvado, um homer, um in? Não, sim, mas isso só vem pelo estudo. A pessoa lendo assim, complicado, não é? Então, isso, a NVI, a NVT, ela já vem trazendo, foi tantos metros, né? O caminho de um dia, tá? 1 km e 200 metros. Então já vem trazendo tudo isso aí explicado. Isso é muito bom, facilita demais. Esses escritores, será que sabem direitinho os côvados? Sim, porque estudam nesse. Essa que é a questão. O cara lá da arqueologia, então ele descobriu lá que lá no... o côvado é 47 centímetros, é isso? 45. Só em Ezequiel é 47. Só em Ezequiel. Porque, olha só, a referência babilônica. Né? Côvado é isso aqui, ó, do cotovelo ao dedo mindinho. O mínimo, né? Isso aqui é o côvado, ó. Medido por isso aqui. Tá certo? É o antebraço que ele fala? Isso, Eles pegaram, então, só que na Babilônia era 2 centímetros maior. Então, a um palmo é isso aqui.
Só que tem esse palmo também, ó. Tem um aberto e um fechado. Entende? Então isso é tudo por via de estudo. Então o cara da arqueologia, o cara da história, o cara da cultura foi lá e pesquisou e é isso aqui. Ele foi lá e... Entende? Quando você tem mais pessoas estudando para fazer aquela tradução, aquela versão, sai algo muito mais adequado na transmissão e muito mais claro. Então é isso que a gente precisa compreender, esse processo todo, irmãos. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos nós. Passa o trem. Resumindo, não é para passar, é resumindo. Deixa eu ver se pausou. Resumindo, processo de inspiração é um ato de providência divina e os resultados desse processo são registro verbal, as palavras, pleno, todas as partes, toda a escritura. Olha só, tá vendo, irmão? Como esses liberais não lêem Bíblia? Infalível, não tem erros, não contém erros, irmão, não tem erros doutrinários. Ela é inerrante no sentido doutrinário, ensinamentos. Não existe contradição na Bíblia. O que existe muitas vezes é falta de informação e a pessoa pensa que um texto está contraditando o outro. Não, falta de informação. E com autoridade, né? Então, esse é o resultado. Registro verbal, pleno, todas as partes, é infalível, não tem erro e tem autoridade. A Bíblia tem autoridade, amados. Toda autoridade. Está na Bíblia Sagrada, na comunicação a gente está falando, lógico, né? Vamos ver. Iluminação, eu já falei para vocês, acho que não precisa falar mais, né? Tranquilo? Posso passar? Olha lá, unidade das escrituras, 66 livros, 16 séculos, 36 a 40 escritores. Aqui a gente encerra a recapitulação. Unidade, opa, rapaz, não, volte aí. Oxe, sem educação? Se eu estou falando ainda, você passou. Então vamos lá. Não, vejo que eu estou bagunçando tudo aqui, o coreto, né? Vamos lá, pausa, cidadão. Meu pai amado. Tecnologia, negócio terrível. Irmãos, calma aí, agora bagunçou tudo de vez, Jesus. Oh, meu pai, o que é isso? Pausa, volta. Uma desobediente da bexiga, meu. Calma aí, irmão, deixa eu ver se vai voltando. Que aqui é onde vai começar a aula mesmo, né? Tranquilo, né, irmãos? Deixa eu ver, vai. Eu vou botar aqui o negócio que eu ia. Já vi uma aula toda. Unidade das escrituras, né? Que era para encerrar aquela recapitulação nossa que foi quase. Que é isso, meu? Que é o trancabyte. Tá fazendo alguma coisa que eu não pausei, né, meu? Vamos lá, vamos voltar. Volta de novo. Isso, e aí pausa agora. Pausou? Pausou. Então aqui para encerrar, tema central da Bíblia, redenção. Que a Bíblia traz na sua centralidade, o assunto, o tema, melhor dizendo, redenção. O assunto central, plano da salvação do homem. A Bíblia, o principal que ela quer transmitir, esse plano de salvação do homem, irmãos. É isso que a gente precisa expor, entender, tá certo? Através da obra redentora de Cristo. Então esse plano da salvação vem apenas, unicamente, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ela tem uma unidade, Antigo e Novo Testamento. Eles não se contradizem. Eles têm, na verdade, propósitos diferentes na história. O Antigo Testamento foi a comunicação de Deus para um povo, para preservá-los na história, para trazer o Messias. O Novo Testamento é o anúncio desse Messias a toda a humanidade. Tranquilo? Mente única, a mente de Deus, o autor da Bíblia. Ponto final. E aí vamos partir então para a aula propriamente dita, que seria a nossa aula de hoje. Olha, irmãos, eu quero trazer para vocês as formas de escrita, como eram, né, os materiais e como que se desenvolveu essa questão da escrita propriamente dita. Embora esse aqui seria dos últimos, né? Deixa isso aqui não, vamos começar por depois eu volto nesse aí. Deixa eu ver, pronto. Vamos discutir agora um negócio, não é discutir não, só passar para vocês, um negócio muito interessante. A vontade de Deus através de sua palavra escrita. Podemos confiar, irmãos, na Bíblia de fato. A Bíblia é um livro digno mesmo, confiabilidade.
tem crédito? Será que tem? Porque há esse questionamento na vida de muitos, aí que são aqueles questionadores, né? Quem garante de fato que a Bíblia é confiável, que ela não foi modificada? Cadê os originais? Cadê os autógrafos? Agora é interessante, porque assim, existe uma desonestidade intelectual que a gente fala. O que é desonestidade intelectual? É que esses caras, eles têm preconceito com a Bíblia. Não pesquisam de uma forma honesta. Mas assim, a gente percebe os acadêmicos, eruditos, sabe, os formadores de opinião, esse povo todo aí, eles têm, por exemplo, os escritos de Homero, de Demóstenes. Eita, calma aí que é Heródoto, né? Aqui embaçou um pouco, deixa eu ver se eu dou uma melhorada aqui no foco. Bom, vocês não estão, eu estou enxergando. Heródoto, Platão, Tácito, César e Plínio, esses homens na história, ninguém questiona. Ninguém questiona. Agora, olha a diferença, irmãos, da Bíblia em relação a esses escritos. Aliás, alguns não têm nem registro que existiu de fato. O Platão, por exemplo. Onde tem um registro dele? Que documento? Sócrates, né? O Sócrates não tem? Platão? Platão tem. Então é Sócrates. Tá, então desculpa aí. Mas de igual, o Sócrates também, os escritos, os caras, Aristóteles, Sócrates, Platão, são os três, né? Os três, a tríade aí da filosofia. Tem muitos outros importantes também, mas esses três caras. Agora o Platão é o cara que divide, né? Platão, Sócrates. Pai, eu estou meio aqui equivocado. O primeiro é o Platão, depois. Não, Sócrates. É o primeiro. Não, Platão é o primeiro. O Sócrates é discípulo de Platão e depois vem Aristóteles é discípulo de Sócrates. É isso, né? Então um vem depois do outro. Então assim, a filosofia é dividida antes e depois do Platão. Tá? Agora olha que coisa interessante aqui. Olha o espaço de tempo em anos entre o original, aquilo que foi escrito pelo cara, né? E as primeiras cópias remanescentes. Olha a diferença. Quando você pega o escrito de Homero, o que Homero escreveu? Quando teve a primeira cópia do escrito dele? Depois de 500 anos fizeram a cópia. Vai vendo. E o de Demóstenes? Demóstenes. Depois de 1400 anos foram fazer uma cópia, irmãos. Veja bem. Heródoto, 1400 anos também. O Platão, depois que Platão escreve lá, fizeram uma cópia depois de 1200 anos. O de Tácito, 1000 anos. César, 1000 anos. Plínio, 760 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a probabilidade de se perder de fato, que aquelas pessoas escreveram, né? Se perder lá, pela deteriorização da escrita, do material, das letras, dos caracteres e tudo mais, é muito grande. Muito grande, é isso que quer dizer. Quando você pega o Novo Testamento, por exemplo, a primeira cópia, irmãos, do Novo Testamento, 25 anos depois. Percebe? Né? E quando a gente pega o número de cópias, que a gente chama de manuscrito, que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente pega todos esses escritos aqui, é assim, a Bíblia, os manuscritos têm infinitamente muito mais manuscritos, mais cópias, muito mais. Isso quer dizer que a gente tem chance de comparar um manuscrito com o outro. Fulano escreveu em tal época, Ciclano escreveu em tal época. Um escreveu depois de 500 anos, 1000 anos do que o outro. Se a gente tem todas essas cópias e essa variedade, a gente tem mais condições de comparar para ver se tem erros. E não tem, irmãos. Não tem contradições. Entende como a Bíblia, mais do que qualquer registro humano escrito, tem muito mais confiabilidade, muito mais crédito, muito mais materiais, muito mais cópia, né? Muito mais evidência do que qualquer outro escrito. Então a gente vê que é puro preconceito e desonestidade intelectual desses caras. E alguns, inclusive, quando forem estudar tudo isso, se converteram. O C.S. Lewis é um exemplo disso, né? C.S. Lewis, as pessoas conhecem mais pelo Crônicas de Nárnia, né? Mais a questão de filmes e tal, que é deriva do livro. Mas assim, um erudito, cara fantástico na história humana.
Ele era ateu, ele foi estudar isso aqui tudo. Aí ele se converte, porque ele foi honesto, falou, não, de fato, não tem como, né? Ser de uma forma desacreditada. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu passo agora o trem aqui. Pronto. Vamos, trem. Ajuda aí. Ajuda não? Vamos ver se vai, agora acho que vai. Bora, rapaz. Tem tempo, isso. Deixa eu pausar aqui e ver também alguma outra coisa, tá certo. Isso aqui, ó, irmãos, manuscrito do Mar Morto. Esse manuscrito ele foi achado aqui, ó, numa caverna. Vamos ler aqui. Em 1947, muito recente, né? Se tratando de história, 1947 está aí, né? Vários manuscritos antigos em papiro, ou seja, nesse material aqui, né, semelhante ao papel mesmo, foram encontrados numa caverna em Qumran, na Jordânia, perto do Mar Morto, datado do 1º século, irmãos. Olha só, a data dele era do 1º século, hein? Preservado lá. Contém as mais antigas versões conhecidas da Bíblia. Os papiros foram escondidos, provavelmente para protegê-los dos romanos durante a primeira revolta dos judeus, no ano 66 depois de Cristo. Olha só. Tinha alguns no Novo Testamento, por exemplo, tinha muitos livros que nem tinha sido escrito ainda. E foi achado esse manuscrito aqui, que trechos do Isaías, né? Então Isaías, lógico, está lá 700 anos antes de Cristo. Então olha só, escritos antigos, esse trecho demonstra a crença hebraica num Deus todo-poderoso. Então aqui, irmãos, ó, papiro, né, que é o papel, escrita hebraica quadrática, que é essa antiga, lá que os apóstolos, lá que os profetas escreviam. Então acharam manuscritos do rolo de Isaías, tá certo? Comparando então com todas essas versões e traduções e manuscritos que nós temos hoje, está tudo certinho lá, não há nenhuma contradição, não há nenhum erro. Olha só, né? Coisa interessante, eu acho, vocês não acham não? Uhum. Vamos lá, só para que vocês possam entender aí, ó. Manuscrito e os rolos é isso aqui, ó. Quando Jesus entra lá na sinagoga, lá no capítulo 4 de Mateus, acho que Lucas 4 também, né? Parece que são passagens semelhantes aí. E é dado o rolo de Isaías. Foi dado isso aqui, ó. Tá vendo? O rolo de um lado, o rolo do outro, né? De madeira. Vocês já viram os judeus, mais ou menos, reportagem, algum programa, alguma coisa assim? Eles lendo, né? É que tem uns que abrem assim, né? Na vertical. Pergaminho, né? Parece. Isso, exatamente. É o rolo que a gente chama, mas é o pergaminho. É que uns abrem assim, ó, na vertical, e outros na horizontal, né? Esse aqui está na horizontal. Eles são lidos assim, né? Então você vai girando assim, ó, eles, e vai lendo. Então isso aqui é o rolo. Foi dado. Você não pode macarrão, né? Isso, exatamente, mano. Exatamente. Aqueles pau lá que as patroas usam como arma mortal, né? Só pra gente entender, irmão, porque a gente tem hoje Bíblia aqui, 66 livros e tudo. Não, aqui era um livro de cada vez, ó. E era grande isso. Era desse tamanhão assim, ó. 40 centímetros, alguma coisa assim. Então, não é que levava um monte de livro. Não, você levava um e olha lá, de uma forma sofrida. Mas é só para que vocês possam se familiarizar aí, ó. Então, fala que foi direto de Isaías, né? Oi? A Bíblia fala que ele foi direto no versículo de Isaías. Exato. E não tinha numeração, versículo, essas coisas, nada. Olha que coisa interessante. Foi-lhe dado o rolo nas mãos, né? E ele leu justamente o Isaías 61, que nós sabemos hoje que é Isaías 61, mas não tinha essa numeração. O escrito lá era... Irmãos, na verdade não tem letra maiúscula, não tem letra minúscula, às vezes não tinha nem separação de uma frase e outra, o negócio era muito complicado. O Antigo Testamento, por exemplo, ele é uma língua chamada de consonantal, que é o quadrático. O hebraico quadrático é essa consonantal, não tem vogais. Imagina um negócio desse. Tenta pronunciar qualquer palavra sem vogal, tira as vogais. Difícil, né? Imagina aí qualquer palavra. Palavra. Tira o A e tenta pronunciar. Não dá, irmãos. Isso era o hebraico quadrático. Então olha que língua bem difícil, né? Então, mas vamos lá. Para vocês entenderem aí como que o material que era usado e tal. Ó, tá vendo? Então isso aqui é o papiro, né? É o papiro. Ou poderia ser de fato de
extraído de folha, e aí se tornando papel mesmo, material, ou poderia ser de pele de cabra ou de outro animal, né? E aí, isso tinha mais duração, na verdade, tá? Não esse aqui, não de papel, mas, aliás, isso aqui nem está definido se é de papel ou de couro, né? De pele de animal, mas o de pele de animal tinha muito mais durabilidade, então isso aqui se deteriorava. É por isso que eles faziam cópias, irmãos. Cópias, e em Israel tinha um povo, né, vamos dizer assim, ou uma classe de pessoas que a profissão, o papel deles era só fazer cópias, eram chamados de escribas. Os escribas eram os caras que viviam só para fazer cópias, mas era um ritual muito criterioso, muito minucioso, muito cuidadoso. Quando você fazia uma cópia, as palavras eram contadas de uma e de outra. Se houvesse erro, aqui tem 2, 3 palavras ou letras a mais ou a menos, queimava-se, destruía tudo aquilo. Não é que ia corrigir lá, não, passar um branquinho, uma borracha. Aquilo era destruído, irmãos, e era feito de novo. Pessoas estavam ali sempre acompanhando todo esse processo. Não era um cara assim que, vou começar aqui uma copiazinha, depois eu entrego lá pro... Não, irmãos, eram pessoas que acompanhavam, os escribas. Eles se tornaram, como eles iam lidando com as escrituras, tanto, né? Era a vida dos caras, eles começaram a ser intérpretes da lei, ou seja, ensinadores. Esdras, por exemplo, era um escriba, né? Então eles eram peritos na lei. O texto lá de Esdras, de Neemias, vai estar lá, Esdras, capítulo 8 de Neemias, que me fala a memória, Esdras, o perito na lei, o versado na lei. Então esses caras eram chamados de advogados da lei, né? Mas aí o materialzinho aí, para vocês esteticamente entender, né? O que era, coisa interessante, tá vendo? Então aqui, alguns abertos assim, né? Outros na vertical, olha aqui, Percebe que é um acabamento, aqui ainda está bonitinho, né, irmão? Mas é um acabamento todo, não tem essa simetria que tem hoje, né? Essa estética, essa perfeição, cortinho e tal, né? Não tinha gráfica não, guilhotina, corte a laser, não tinha nada disso. Então, era manual mesmo, manuscrito, era um negócio bem mais rústico. Exato, aqui era escrita mesmo, a tintinha, eles usavam todo lá, tinham materiais especiais, né? Mas era isso aqui mesmo, Então, letra bem cuidadosa, desenhada, é um negócio assim muito interessante. Eu acho interessante para vocês terem a ideia de como era, né? Aqui, mais um negócio, para a gente perceber. Tá vendo? Existe, palavras. Tá vendo? Na verdade, o hebraico, irmãos, era assim, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, se fosse para numerar a página 1, página 2. Ao contrário nosso, né? Era da esquerda para a direita. Em mangá. Exato, exatamente. Mangazinho lá, né? Eu não sei se foi da época do professor, mas eu cheguei a pegar aquelas canetas e carregar no vidro de tinta. Não, eu não. Eu puxava ela tinha um bicão assim, um bico com água. É? Olha, eu sou bem velho. Tu é experiente, né, nesse? Carregava no vidro a caneta. É mesmo, mano? Você chegou a usar isso aí? Cheguei, ela tem até um biquinho na ponta, uma bolinha, né? Que coisa interessante, né? Coisa boa. É igual tinta de impressora, vidro. Eu tive uma caneta, e ainda existe, tem essas canetas, né? Que elas são especiais e caras pra caramba, mas ela tem uma pontinha tipo semelhante à pena. Tem uma bolinha na ponta e é recarregável, né? Você recarrega a tinta. Nossa, tem uma prancha assim, Isso, exatamente, é isso aí mesmo. Um Vzinho, né? Um V. Isso. É isso aí. Macia para escrever, nossa, que coisa gostosa. Quem sentir de Deus me dá uma de presente, eu sinto de Deus receber. Então, não, você acha tipo essas casinhas assim que tem coisas mais antigas, que vende, sabe o que? Cigarro, charuto, entendeu? Uns negocinhos assim mais, né? Pitoresco. Tabacaria, né? Tabacaria, exato. Aí você vai achando essas coisinhas, né? Você acha lá aqueles isqueirinhos ainda que é a querosene. O pinga. Isso, aquele que você abre, puf, aí tem o pavio. Né? Eu tinha isso aí. Chamado pinga, né? Isso, então aí nesses lugares, só dando um toque, tá? Se você quiser procurar, para procurar, vai me dar.
dia 16 agora. Só para dar um toque, hashtag fica a dica, 16 de agosto, aniversário do professor. Ele gosta de livro, de caneta. Então vamos lá, irmão. Ai, meu Deus do céu. É uma bênção. Vamos ver lá. Mais um. Bora nós, rapaz. Ajuda aí, ó. Processo. Ah, agora eu descobri por que não vai. Olha só a coisa interessante, ó. Manuscrito, pergaminho com selo. Quando a gente lê lá em Apocalipse, nós vamos ver na próxima imagem também um negócio mais específico. Aliás, não, antes que eu fale de Apocalipse. A gente pega lá no próprio Daniel, Erickson. Não sei se você vai lembrar de alguma passagem. Que o rei lá, ele selou uma carta, não é? Com o seu anel de selar. Então, lógico, aqui não é um anel, né? Mas Dário, não foi? Dário, isso, é. Porque o anel dele tinha uma insígnia, um brasão. Aquilo era a marca dele. Era como vou dizer, a liberação, a autorização. José do Egito. O crivo dele também, né? Então os reis tinham isso, as pessoas tinham autoridade. Então aqui está um selo mais manual mesmo, não era anel, né? Mas a Bíblia falava de anel, de selar e tal. Então o que eles faziam? Aqui tinha, ó, tá vendo? Não sei se dá para enxergar, aqui me parece ter uma cruz de Malta. Um desenho no meio, né? É uma cruzinha de Malta. É um insígnia, tinha um brasão, que representava, que era só aquele cara que tinha, né? Ele tinha autoridade, então se tivesse algum selo com aquilo, era autorizado por aquela pessoa, tinha autoridade de circular no império, inclusive. Então aqui, ó, isso aqui é um selo de cera. Então, lógico, ele era feito, né, de uma maneira mole, colocava-se o selo, esperava um pouco, ele secava, endurecia. Então você não tinha como tirar, só quebrando o selo. Tá? Então aqui, é um pergaminho, ó, selado. Por que isso vai ser interessante a gente saber? Por conta desse próximo slide aqui. Opa, tem que passar aqui, ó. Agora ele vai, quer ver? Aí, trem. Paz. Ah, foi. Vamos ver se eu paro agora. Pronto. Olha só. Manuscrito e pergaminho selado. O Apocalipse capítulo 5, lá onde João recebe o rolo, né? O pergaminho selado com 7 selos. Acho que aqui tem 7, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então era isso aqui, ó, que ele viu, a visão que ele teve, ó. A gente imagina um monte de coisa, né? Um rolo selado com 7 selos. Aqui é o seguinte, irmãos. Cada parte dessa aqui, ó, tem um selo. Isso aqui é um selo. Quando é rompido, você tem acesso à escrita. Inclusive, ele disse que esse rolo estava escrito por dentro e por fora. Era muita informação. Era informação sobre o final dos tempos, né? O que João estava... Mas ele viu isso aqui, ó. Um rolo selado com 7 selos. À medida que abrindo, aí a gente tem lá, né? Primeiro selo, vai falar e tal. Segundo selo, terceiro selo. Isso é o anúncio, no caso do Apocalipse, o anúncio do desenrolar do final da história humana, né? Dos acontecimentos. Mas abria, rompia, e aí o desespero dele foi: quem pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem era digno? Quem era? Ninguém, nem no céu nem na terra, nem anjos, nem poderosos, nem profetas, nem apóstolos, ninguém. Aí ele começou a se desesperar. E agora? Né? 24 faz a resposta. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, foi morto, mas eis aqui está vivo. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que coisa interessante. Então era desatado um selo, então era anunciado aqui, e a gente tem os capítulos, né? A partir dessa visão do desatado selo tem os capítulos. Só para vocês entenderem o que de fato o que eles entendiam e tinham como contato, irmãos, com as escrituras, com o rolo, com a Bíblia, é isso aqui. Tem nada a ver com o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje são livros a partir da imprensa, mais ou menos do ano 1400, onde a imprensa e a prensa de Gutenberg começaram a produzir livros como nós temos hoje, 1400. E aí favoreceu a reforma, porque foi distribuída a Bíblia assim por todo mundo, né? Já não era um negócio tão artesanal, já começou a ser industrial, não digo, porque a indústria mesmo veio no século XIX, né? 16. Mas assim, mundial mesmo, 1800, mais ou menos. 1800, a era industrial. Estou falando da industrial mesmo, essa indústria que a gente tem hoje, de produção mundial. Gráfica, né? Isso.
1400 houve a criação da primeira prensa de Gutenberg, que aí começa a imprensa, né? Só que assim, para isso se tornar em escala mundial, aí foi em 1800 mais ou menos, onde veio a Revolução Industrial. Teve duas. Foi a primeira aquelas máquinas industriais. Exato. E a segunda foi na época do Robert Harris. Exato. Aqui já é... Isso, já é mais recente, né? Já é o século XVIII, né? 1700 e pouco, século XVIII. Então olha só. Então a gente vai percebendo que vai tendo essas evoluções. Mas aí a gente vai tendo então esses livros, folhetos, né? Livros e tal sendo produzidos desde 1400. Mas não é que surgiu a prensa e assim explodiu com todo mundo. Não, irmão, que começou ali, pequenininho. Negócio muito tacanho, muito acanhado. Né? A produçãozinha ali pro bairro. E aí foi se tomando essas escalas e tal. E também, por ser mesmo por a perseguição também, foi mais devagar também? Não. É católica? Não. Aí já é 1500 e pouco, né? Começou, na verdade, a produção e um monte de gente escrevendo, né? Tanto Martinho Lutero quanto Jerônimo Savonarola lá na Itália, Felipe Melanchthon. E aí já foram, os escritores tinham, professores tinham. Aí começou já a ser produzido, mas assim, ano após ano, século após século, isso foi se tornando uma escala mundial e uma produção absurda, que é hoje, irmãos. Né? Então você vê hoje, é que hoje tem uma tecnologia assim, inimaginável, na produção de qualquer coisa, não é só de livro não, de qualquer coisa, né? A era industrial veio assim, distribuindo tudo para todo mundo em todos os lugares, né? Século XIX mais ou menos, 1800 alguma coisa. Entra agora no nosso século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que vem a tecnologia com força. E aí vem tudo quanto é indústria aí mesmo, pesada, produzindo bilhões e bilhões de produtos para todo mundo. Carros, roupas, armas, tudo, irmão, que a gente imagina. Diz que essas conservas foi depois da guerra também, né? Sim, exato. E fizeram para levar para as guerras, né? Sim, tudo, meu, tudo. Então, século passado agora, houve uma mudança na humanidade, em produção, em outros aspectos também, assim que em toda a história não houve. Né? Então, esses dois séculos, século XX e o XXI, falando a respeito de história, produção, comportamento humano, forma de viver, de pensar, isso teve uma revolução assim absurda. Em toda a história humana não houve, porque era tudo muito devagar, tudo muito demorado, tudo muito artesanal. A humanidade ainda é muito rural, né? Depois as polis, né? As cidades, as indústrias, a tecnologia. E aí a gente tem tudo isso aí hoje que é algo assim inimaginável. Mas isso é recente, irmãos. A gente está falando de 100 anos para cá, né? 60, 70, 80, 90, 100 anos para cá. Essa questão, essa loucura, essa produção, esse avexamento das sociedades na produção, capitalismo e globalização, economia, tudo isso aí, irmãos, isso é muito recente. A subida mesmo, assim, a decolagem é depois da Segunda Guerra Mundial, né? 1945, 50, aí já vem aí as potências mundiais se estruturando, tudo isso aí, né? E aí a gente entra na economia, na política, na sociologia, e a gente já vai estudando tudo isso aí, é muito interessante. Mas bora lá, meus queridos, que eu quero ver se eu consigo aqui, tá pelo menos findando, né? Aqui esse trem. E agora não estou enxergando nada ali, agora sim, vamos lá. Parece que vai. Deixa eu ver se vai. Vai, trem? Vai. Eu penso que vai, não vai. Quando eu penso que não vai, ele vai. Quer ver? Aí, foi. Pronto, vamos lá. Essa aqui é outra escrita, irmão, chamada de óstraco. Isso aqui é muito antigo mesmo. Lá no Egito e tal. Ó, o que é o óstraco? É uma cerâmica. Então era, lógico, a cerâmica, né? Ela aqui é parte, não é que era aqui um livro, alguma coisa assim. Isso aqui são fragmentos. Um caco. Isso, exato. Caquinho, fragmento. Mas olha a escrita aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada a ver de hebraico. A gente vai ver que tem cada região, cada época tinha seus caracteres, suas escritas, né? No Egito tinha uma, a Babilônia é outra,
os semitas, né, que eram os judeus, mais um povinho lá, alguns povozinhos, eles tinham outra escrita, então a gente percebe que são como tem hoje. Então você tem a escrita, o kanji, katakana, né, que é aquela escrita hatagana, que são as três escritas lá do Japão, né? Você pega o chinês, o sânscrito, você pega o árabe, você pega o português, você pega... Então, assim, essas diferenças havia também, tá? Então, a escrita também era dada assim, ó, em cerâmica, e isso aqui durava, então, meu irmão, milhares e milhares de anos, tem milênios e milênios, porque numa cerâmica gravada, para isso deteriorar, demora muito, né? E muito. Vamos ver lá, olha aí, ó, outro óstraco. Tá vendo? Aqui a gente já percebe que é uma espessura bem, né, bem maior do que a outra, grosso, né? Tá vendo que tá apoiado aqui, né, irmão? São dois apoios aqui, ó. Isso aqui tá, essas coisas são expostas nos museus aí e tal. Percebe também que as letras eram diferentes, ó. Eu não consigo precisar aqui que letras são essas. Me parece, aqui tem um delta, se for, né, do grego, né, seria um delta, um R, um iota, um sigma, um tau, um epsilon, um eta melhor, um eta, um iota, um delta maiúsculo, um eta, um sigma. Se for o grego, eu não sei precisar não, tá? Me parece que é grego esse trem aqui, né? Mas só para vocês entenderem, ó, era gravado então, ó, nesse material aqui, ó, uma pedra mesmo, né? Pedrona. Vamos lá para frente para ver se a gente consegue ver mais alguma coisinha. Bora lá, meu povo. Vamos, isso. Pronto. Ó, mais outro óstraco aqui, ó, percebe que, ó, o material é o mesmo, cerâmica, uma pedrinha e tal, mas vocês percebem que aqui, ó, já são outros caracteres, ou seja, outro povo que utilizava esse material também para escrever. São evoluções, né? Então, ó, percebe que aqui tem um desenho já, daqui a pouco vocês vão ver os famosos hieróglifos, né? E aí vocês vão ver mais os desenhos mesmo, ó, tá vendo? É só uma coisa mais desenhada, né? Para entender isso aqui, só por Deus, né, irmão? Professor, essa palavra ástraco, o que significa? Óstraco é esse material aqui de cerâmica. É o material de cerâmica. Então, bora ver se a gente consegue mais umas imagens aqui. Tá bom. Bora, agora vai. Isso aí, ó. Esse é o famoso, né? Na história, na arqueologia, são os mais famosos porque é um negócio muito mais elaborado, né? Inclusive até hoje, em cavernas, em locais assim, lá no Egito, você acha um negócio assim nítido mesmo, ó. Tá vendo? Então isso aqui era a comunicação deles, ó. Olha que coisa interessante, amado. Isso aqui era uma mensagem, eles entendiam o que estava sendo comunicado aqui. Tá certo? Isso aqui, ó, você pode perceber, ó, tem um pássaro, sei lá, uma cruzinha, tem às vezes uma pessoa, né? Você percebe que aqui são imagens, são figuras, melhor dizendo, né? Aqui uma pessoa aparece, ó. Aí aparece gato, passarinho, um monte de coisa. Mas isso aqui era a forma deles se comunicarem no Egito, né? Então é o chamado hieróglifo, que era aqui essas imagens aqui, ó. Mas isso aqui era uma mensagem, tá certo? Se você pega o kanji, por exemplo, que é aqueles desenhozinhos japoneses, se você prestar bem atenção, são imagens, uma casinha, né? Então ali na verdade são imagens, só que eles entendem como mensagem. Para eles aquelas imagens quer dizer, como tem símbolos, nós não temos os símbolos, então a gente pega lá uma pomba desenhada, o que você entende? Qual é a mensagem? Paz, não é? Tem lá uma cruz, morte. Aí você pega aí as marcas diversas, cada um você sabe, opa, isso aqui é Mercedes, né? É Volks, né? Ó, isso aqui é marca de tal macarrão. Então são esses símbolos que transmitem, os símbolos transmitem o conceito. Então é isso aqui, o hieróglifo. Conhece o carro pelo símbolo na rua, né? Exato. A gente sabe que tem que ter, né? Não precisa nem ter o nome, né? Antes tinha um nome lá, né? Chevrolet. Então agora só tem o símbolozinho, né? GM. Opa. É mais ou menos isso aí. Então é mais ou menos isso aí. Essa comunicação, irmãos, tá? Só pra gente entender como que se dava a comunicação. Ó, isso aqui é muito interessante. Queria passar para vocês. Chamada de escrita cuneiforme. Cuneiforme.
vocês lerem aí, né, os livros e tal, escrita cuneiforme. O que era isso? É isso aqui, ó. Uma escrita cuneiforme. Aqui é um argila, tá? É um pedacinho de argila. Vocês percebem por que é cuneiforme? Porque era uma cunha. Tipo, eles iam cunhando assim, ó. Cunhando. É a palavra cunhado, né? Que ele foi introduzido lá. Cunhado. Cunhado não é parente, né? Foi introduzido na família. Foi cunhado. Então, assim, cuneiforme por causa disso. Aqui, lógico, ó, eles são em relevo, né? Então, você pegava uma cunha e fazia o relevo. E aí, eles entendiam, claro, ó, cada relevo, cada parte, ó, tem uma direção, um formato, né, e tal. Isso aqui era como eles se comunicavam. A escrita é chamada de cuneiforme. Bora lá mais um aqui que vai ter outro isso. Mano, tem gente que pensa que esse negócio de tablet, isso é novidade aí, ó. Tablet de argila ou cera. Eu tenho um tablet aqui não sei bobagem, mano. Já sempre teve tablet na vida. Bem diferente, é claro, né, mano? Então, olha só, era de argila ou cera. Vocês percebem que também aqui é escrita cuneiforme, tá? Eu não quis falar lá, mas aquilo também era um tablet, né? Porque eu sabia que tinha essa imagem, eu vou falar do tablet aqui. Mas aquela escrita antiga lá também é tablet, conhecido como tablets. Então, ó, já percebe que também são desenhos, ó, mas são cunhadas, cuneiforme, tá? Então, ou era de argila, né, barro, ou de cera. Eles escreviam, mole, lógico, endurecia, e aí ficava registrado para o resto da vida. Vamos ver se vai. Vamos, trem. Ajuda aí, isso. Olha que coisa interessante, irmãos. Também cuneiforme, ó. Também aqui é cuneiforme. Mas vocês percebem que aqui já tem um formato diferente? Tudo isso aqui, irmãos, ó, são letrinhas, ó. Imagina. E é todo rolo, todo cilindro. É um cilindro, né? Então, ó, tudo isso aqui é escrito. Tá deteriorado aqui, né, ó. Cada, sei lá, uma pancada. Vinho, né? É um cilindro, é uma garrafa, a modo grosso, né? Mas aqui, ó, um cilindro. Então eles tinham vários formatos para escrever. O tablet, o óstraco, a pedrinha, a lasquinha, né? O cilindro. Eu acho que eu vou ter que voltar lá no começo, aquela primeira imagem que eu falei que ia falar depois. Deixa eu ver aqui, vou ver se eu consigo, né? Vou ter que voltar lá, porque acho que, deixa eu ver, se voltar aqui, acho que vai voltar para o começo do outro slide. Só para... Ih, rapaz. Acho que é uma vantagem de voltar aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Lembra aquele primeiro lá que eu peguei a imagem e falei, não, isso aqui depois eu... Também é um cilindro, mas ele é diferente, né? Não é nem arredondado, ele já é... Não sei se é pentágono, se tem 5 lados. Não me lembro. Vamos ver se a gente chega lá e a gente encerra a aula, tá, irmãos? Só para colocar a última imagem aí. Para enriquecer um pouquinho mais visualmente. Professor, isso aí não é só Egito, não. Vários países, né? Vários... Israel, Egito. Isso. São épocas, né, Nessi? Porque assim, por exemplo, se você pega o Egito ele é mais antigo do que o Israel, por exemplo. Do que Roma. Do que Grécia, entendeu? Então, lógico, cada um deles tinham lá já como a gente está falando de Babilônia, está falando de Egito, então eles escreviam em pedra, em cilindro. Isso que é Ur dos Caldeus, né? Babilônia. Quando você pega Roma, já não escreve dessa forma, com esses, tanto com a escrita quanto os materiais, já é outra coisa. Já tem lá os pergaminhos, entendeu? É o país mais novo, né? Já desenvolvido, é a evolução da história, né, irmão? Era do ferro, era do bronze, aquela coisa que a gente estudou muito superficialmente na escola, né? Então você pega lá, até os filmes, né? Você vai pegando o cara lá para anunciar na praça pública em Roma, já pega o cara com pergaminho, né? Abrindo assim. Então, assim, são épocas diferentes, né? Vamos ver se eu consigo aqui chegar, acho que mais 2 slides e a gente chega lá. Só para completar isso, mais esse e mais esse e pare aí, Zé. Oxi, isso, pare. Ó, também escrita cuneiforme, mas vocês percebem que aqui, ó, já tem lados, né? Tá? Já é algo hexagonal que fala, ou pentágono, né? Tem vários lados assim, mas assim, ó, não é roliço, não é cilindro, né? Tem provavelmente aqui escrito
Irmãos, eu acho que dá pra gente fazer essa comparação. Tipo aqui fosse uma página, aqui outra página, entendeu? Só que aqui é um obelisco, né? Como fosse um lápis de escrever, uma caneta. Mas aí é mais grossinho e maiorzinho. Isso, não, sim, os lados, isso. Que é retinho, né? Tem vários lados retos. Mas assim, eu não vou saber precisar esse exatamente, mas de repente, imagina um de 1 metro, ou 2 metros, né? Tem casos que tinha lá rochas grandes assim, esculpidas, e eles escreviam, era um obelisco mesmo, né? Negócio alto, 1 metro, 1,5 metro. Então você imagina, tinha um bocado de coisa escrita, né? Tudo bem, queridos? Podemos encerrar aqui? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Tranquilo?